o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas, a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 6. Capítulo 58. 6 de agosto de 1904. A privação é pena de fogo que acende, consome, aniquila, e sua finalidade é destruir a vida humana, para dar lugar à vida divina. Esta manhã me passei muito amarga pela privação de meu sumo e único bem. Era tanto a dor da privação que, encontrando-me fora de mim mesma, era tanta a pena da alma que a mesma pena lhe fornecia tal força que o que encontrava queria destruir como se fosse um obstáculo para encontrar seu tudo, Deus. E não encontrando-o, gritava, chorava, corria, mais que o vento. Queria transtornar tudo, pôr tudo de cabeça para encontrar a vida que lhe faltava. Ó privação, quão intensa é sua amargura! Sua dor é sempre nova, e porque é sempre nova, a alma sente sempre nova e acerbidade da pena. Minha alma sente como se uma só carne se separasse em tantos pedaços, e todos aqueles pedaços pedem com justiça a própria vida, e só encontrarão se encontrarem a Deus, mais que vida própria. Mas quem pode dizer o estado em que me encontrava? E, enquanto estava nisso, havia muitos santos, anjos, almas purgantes, fazendo-me coroa ao redor e impedindo-me de correr, compadecendo-me e assistindo-me. Mas para mim era tudo inútil, porque entre eles não encontrava aquele que era o único que podia mitigar a minha dor e restituir-me a vida. E mais gritava chorando: dize-me, onde eu posso encontrar? Se querem ter piedade de mim, não demorem em indicá-lo, porque não posso mais. Então, depois disto, saiu do fundo da minha alma. Parecia que fingia dormir sem sentir pena da dureza do meu pobre estado. E apesar de que ele não sentia pena e dormia, ao só vê-lo, respirei a própria vida, como se respira o ar, dizendo: ah, está aqui comigo. No entanto, não isenta de pena ao ver que nem sequer me punha atenção. Por isso, depois de muito pesar, como se tivesse acordado, me disse: minha filha, todas as outras tribulações podem ser penitência, expiações, satisfações, mas só a privação é pena de fogo que acende, consome, aniquila e não se rende se não se vê destruída a vida humana, mas enquanto consome, vivifica e constitui a vida divina. Capítulo 59, 7 de agosto de 1904. Os primeiros a perseguir a igreja serão os religiosos. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me rodeada de anjos e santos que me disseram: é necessário que você sofra mais pelas coisas eminentes que estão para acontecer contra a igreja, porque se não acontecerem imediatamente, o tempo as fará acontecer mais moderadas e com menor ofensa a Deus. E eu disse: porventura está em meu poder sofrer? Se o Senhor me dá, de boa vontade sofrerei. Entretanto, fui tomada e levada ao trono de nosso Senhor, e todos pediam que me fizesse sofrer. E Jesus bendito, vindo ao nosso encontro na forma de crucificado, participava-me das suas dores, e não só uma vez, senão que quase toda a manhã. A passei em contínuas renovações da crucificação, e depois me disse: minha filha, os sofrimentos desviam minha justa ira e se renova a luz da graça nas mentes humanas. Ah, filha, você acha que serão os leigos os primeiros a perseguir minha igreja? Ah, não, serão os religiosos, as mesmas cabeças que fingindo agora filhos, pastores, mas no fundo são serpentes venenosas que se envenenam a si mesmos e aos demais, os que começarão a prejudicar entre si mesmos esta boa mãe, e depois seguirão os leigos. E depois, tendo me chamado à obediência, o Senhor retirou-se, mas todo amargurado. Capítulo 60, 8 de agosto de 1904. Buscar a Jesus no nosso interior, não no exterior. Tudo deve estar encerrado numa palavra: amor. Quem ama a Jesus é outro Jesus. Continuava esperando, e assim que veio o meu adorável Jesus, se bem o sentia próximo, mas fazia por tocá-lo e fugia, e quase me impedia sair de mim mesma para ir em sua busca.
Depois de ter esperado muito, assim que se fez ver, me disse: Minha filha, não me busque fora de ti, senão dentro de ti, no fundo da tua alma, porque se saíres fora e não me encontrardes, sofrerás muito e não poderás resistir. Se me podes encontrar com mais facilidade, por que te queres fatigar? E eu: Creio que se não te encontro rápido em mim, posso te encontrar fora, e é o amor que me empurra a isto. E ele: é o amor que te empurra para isto? Tudo deveria estar encerrado em uma só palavra: amor. E quem não encerra tudo nisto, pode-se dizer que do amar-me, a alma não conhece nem sequer um jota. E à medida que a alma me ame, assim lhe aumentarei o dom do sofrer. E eu, interrompendo a sua fala, toda surpreendida e aflita, disse: Vida minha e todo o meu bem, então eu pouco ou nada sofro, por conseguinte, pouco ou nada te amo. Que espanto, ao só pensar que não te amo, minha alma sente por isso um vivo desgosto, e quase me sinto ofendida por ti. E ele acrescentou: Eu não tenho de te desagradar. Eu não tento te desagradar. Teu desgosto oprimia mais o meu coração que o teu. E além disso, não deves olhar só os sofrimentos corporais, senão também os espirituais, a vontade verdadeira que tens de sofrer, porque o querer a alma verdadeiramente sofrer, diante de mim é como se a alma o tivesse sofrido. Por isso acalma-te e não te perturbes, e deixa-me continuar a dizer. Você nunca viu dois amigos íntimos? Como tratam de imitar-se um ao outro e de retratar em si mesmo o amigo. Portanto, imitam a voz, os modos, os passos, as obras, os vestidos, assim que o amigo pode dizer: Aquele que me ama é outro eu mesmo. E sendo eu mesmo, não posso fazer menos que amá-lo. Assim faço eu pela alma que se fecha toda a si mesma como dentro de um breve giro de amor. Todo eu me sinto como retratado nela mesma, e encontrando-me eu mesmo, de todo o coração a amo, e não posso fazer outra coisa que estar com ela, porque se a deixo, me deixaria a mim mesmo. E enquanto dizia isto, desapareceu. Capítulo 61, 9 de agosto de 1904. Não são as obras que constituem o mérito do homem, mas apenas a obediência, como parto da vontade divina. Tendo tardado em vir, de repente, como um golpe de luz, veio e fiquei dentro e fora, toda cheia de luz. Mas não sei dizer o que nesta luz compreendeu e provou minha alma. Só digo que depois o bendito Jesus me disse: Minha filha, não são as obras que constituem o mérito do homem, mas somente a obediência é a que constitui todos os méritos, como parto da vontade divina. Tanto que tudo o que fiz e sofri no curso de minha vida, tudo foi parto da vontade do Pai. Por isso, os meus méritos são inumeráveis, porque todos foram constituídos pela obediência divina. Por isso, eu não olho tanto para a multiplicidade e grandeza das obras, mas a conexão que tem, diretamente à obediência divina, ou indiretamente à obediência de quem me representa. Capítulo 62, 10 de agosto de 1904. Deus sabe o número, o valor, o peso de todas as coisas criadas. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me girando nas igrejas, fazendo a peregrinação a Jesus sacramentado, com o anjo guardião, e tendo dito dentro de uma igreja: prisioneiro de amor, tu estás abandonado e sozinho, e eu vim fazer-te companhia. E enquanto te faço companhia, tento amar-te por quem te ofende, louvar-te por quem te despreza, agradecer por quem derramaste graças e não te rende o tributo do agradecimento, consolar-te por quem te aflige, reparar-te a qualquer ofensa. Numa palavra, tento fazer tudo o que as criaturas estão obrigadas a fazer-te, por teres ficado no Santíssimo Sacramento. E tantas vezes tento repeti-las por quantas gotas de água, quantos peixes e grãos de areia há no mar. Enquanto dizia isto, diante da minha mente puseram-se todas as águas do mar, e dentro de mim dizia: A minha vista não pode abranger toda a vastidão do mar, nem conhece a profundidade e o peso daquelas imensas águas, mas o Senhor conhece o número, o seu peso e medida. E ficava toda maravilhada. Enquanto estava nisto, o bendito Jesus me disse: Tola, tola que és, por que te admiras tanto? O que à criatura é difícil e impossível, ao Criador é fácil e possível, e inclusive natural.
Acontece nisto como alguém que, olhando em um abrir e fechar de olhos milhões e milhões de moedas, diz para si: são inumeráveis, quem as pode contar? Mas quem os pôs naquele lugar, numa palavra pode dizer tudo. São tantas, valem tanto, pesam tanto. Minha filha, eu sei quantas gotas de água pus eu mesmo no mar, e ninguém pode me perder nem sequer uma só. Eu numerei tudo, pesei tudo e avaliei tudo, e assim de todas as outras coisas. Então, que maravilha que saiba tudo. Ao ouvir isto, deixei de me admirar, mas bem me admirei de minha loucura. Capítulo 63, 12 de agosto de 1904. O homem destrói a beleza com a qual Deus o criou. Continuava esperando quando, de improviso, me encontrei toda eu mesma dentro de Nosso Senhor. E da cabeça dele descia um fio luminoso, a minha, que me amarrava toda para ficar dentro de Jesus. Oh, como estava feliz de estar dentro dele! Por enquanto olhava, não descobria outra coisa que ele sozinho. E esta é minha máxima felicidade. Só Jesus e nada mais. Oh, como você está bem! Enquanto isso, me disse: coragem, minha filha, não vês como o fio da minha vontade te ata toda dentro de mim? Então, se qualquer outra vontade quer amarrá-lo, se não é santa, não pode, porque estando dentro de mim. Se não é santa, não pode entrar em mim. E enquanto dizia isto, via, e depois acrescentou: criei a alma de uma beleza singular, dotei-a de uma luz superior a qualquer luz criada. Não obstante, o homem destrói esta beleza na fealdade e esta luz nas trevas. Capítulo 64, 14 de agosto de 1904. A alma, quanto mais golpes da cruz a abatem, tanto mais luz adquire. Encontrando-me um pouco sofredora, o bendito Jesus, ao vir, me disse: filha amada minha, quanto mais atingido o ferro, mais brilho adquire, e mais que o ferro não tivesse ferrugem, os golpes servem para mantê-lo brilhante e sem pó. Assim que qualquer que se aproxima facilmente olha refletido naquele ferro, como se fosse um espelho. Assim a alma, quanto mais aos golpes da cruz a abatem, tanta luz adquire e se mantém limpa qualquer mínima coisa, de modo que qualquer que se aproxima se olha dentro como se fosse espelho, e naturalmente, sendo espelho, faz seu ofício, isto é, de fazer ver-se aos rostos se estão manchados ou limpos, se bonitos ou feios. E não só isso, senão que eu mesmo me deleito de ir a me olhar nela, pois não encontro nela nem pó, nem outra coisa que me impeça de fazer refletir nela minha imagem. Por isso amo sempre mais. Capítulo 65, 15 de agosto de 1904. A melancolia é para a alma como o inverno às plantas. O triunfo da igreja não está longe. Esta manhã sentia-me muito oprimida e sentia uma melancolia que me enchia toda a alma. Parece que o bendito Jesus não me fez esperar tanto, e ao me ver tão oprimida me disse: minha filha, o que tem com esta melancolia? Não sabes tu que a melancolia é para a alma como o inverno para as plantas, que as despoja de folhas e as impede de produzir flores e frutos? Tanto que se não viesse a alegria da primavera e do calor, as pobres plantas ficariam desativadas e terminariam por secar-se? Assim a melancolia a alma a despoja da frescura divina, que é como chuva que lhe faz reverdecer todas as virtudes, a inabilita para fazer o bem, e se o fizerlo, cansativamente e quase por necessidade, mas não por virtude, impede-a de crescer na graça, e se não se agita com uma santa alegria, que é uma chuva primaveril, que dá um brevíssimo tempo o desenvolvimento às plantas, terminará por secar-se no bem. Agora, enquanto dizia isto, dentro de um relâmpago, vi toda a igreja, as guerras que devem sofrer os religiosos e que devem receber dos demais. Guerras entre sociedade, parecia uma briga geral. Parecia também que o Santo Padre devia servir-se de pouquíssimas pessoas religiosas, tanto para reduzir à boa ordem o estado da igreja, os sacerdotes e outros, como pela sociedade, neste estado de perplexidade. Agora, enquanto via isto, o bendito Jesus me disse: acreditas tu que o triunfo da igreja está distante? E eu: certo, quem deve pôr a ordem a tantas coisas transtornadas?
E ele: ao contrário, digo-te que está próximo, e é choque que deve acontecer, mas forte, e por isso permitirei tudo entre os religiosos e os leigos para abreviar o tempo. E neste choque, que trará um transtorno forte, acontecerá o choque bom e ordenado, mas em tal estado de mortificação que os homens se verão perdidos, e aí lhes darei tanta graça e luz para conhecer o mal e abraçar a verdade, fazendo-te sofrer também por este propósito. Se com tudo isto não me escutam, então te levarei ao céu, e as coisas acontecerão ainda mais graves, e esperarão mais para que chegue o desejado triunfo. Capítulo 66, 23 de agosto de 1904. Castigos também na Itália. Esta manhã passei amargamente, privada quase totalmente do meu bendito Jesus. Só que me encontrava fora de mim mesma, no meio da guerra e pessoas mortas, países sitiados, e parecia que acontecia também na Itália. Que espanto sentia! Queria subtrair-me de cenas tão dolorosas, mas não podia. Uma potência suprema me tinha ali pregada. Se era anjo ou santo, não sei dizer com segurança. Disse-me: pobre Itália, como será destruída por guerras? Ao ouvir isto, fiquei ainda mais espantada e encontrei-me em mim mesma, e não tendo visto aquele que é a minha vida, e com todas aquelas cenas na mente, sentia-me a morrer. Então vi apenas um braço e me disse: certamente haverá alguma coisa na Itália. Capítulo 67, 2 de setembro de 1904. Só Jesus tem poder para entrar nos corações e dominá-los como lhe aprouver. Novo modo como os sacerdotes devem se comportar. Encontrando-me em meu habitual estado, me sentia toda oprimida, com o agregado temor de que meu pobre estado fosse toda obra diabólica, e me sentia consumir a alma e o corpo. Depois que assim veio e disse-me: minha filha, por que te perturbas tanto? Não sabes tu que, se unirem todas as potências diabólicas, não podem entrar dentro de um coração e tomar domínio dele, a menos que a própria alma, por sua própria vontade, lhes dê a entrada? Só Deus tem este poder de entrar nos corações e dominá-los como lhe aprouver. E eu: Senhor, por que me sinto consumir a alma e corpo quando me privas de ti? Não é porventura este o sopro diabólico que penetrou na minha alma e que assim me tenta? E ele: antes te digo que é o sopro do Espírito Santo, que soprando sobre ti continuamente tem sempre acesa e te consome por amor seu. Depois disto, encontrei-me fora de mim mesma e via o Santo Padre, assistido por Nosso Senhor, que estava escrevendo um novo modo como devem comportar-se os sacerdotes, e o que devem fazer e o que não devem fazer, para onde não devem ir, e impunha castigos a quem não se submeteria à sua obediência. Capítulo 68, 7 de setembro de 1904. A atenção para não cometer pecado. Suplique a dor do pecado. Estava pensativa por ter lido num livro que o motivo de tantas vocações frustradas é a contínua falta de dor do pecado. E como eu não penso nisto e só penso em Jesus bendito e no modo como fazê-lo vir, e de nenhuma outra coisa me ocupo, pensei entre mim que estava em mau estado. Depois, encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus me disse: minha filha, a atenção em não cometer pecado supre a dor. E ainda que alguém sentisse dor e que, contudo, isso cometesse pecado, sua dor seria vã e infrutífera. Enquanto a atenção contínua para não cometer pecados não só tem o lugar da dor, senão que força a graça e a ajudá-la, continuamente, em modo especial, a não cair em pecado, e mantém a alma sempre limpa. Por isso, continue a estar atenta a não me ofender, nem minimamente, e isto suplantará o resto. Capítulo 69, 8 de setembro de 1904. O desalento mata mais almas que todos os outros vícios. A coragem faz reviver, e é o ato mais louvável que a alma pode fazer. Continuando o meu estado habitual, o meu adorável Jesus não vinha. Então, tendo esperado muito, me sentia toda desalentada e temia muito que esta manhã não viesse. Depois, assim que veio, disse-me: minha filha, não sabes tu que o desânimo mata mais almas que o resto dos vícios? Por isso, coragem, coragem, porque assim como o desencorajamento mata, assim o valor, a coragem, faz reviver, e é o ato mais louvável que a alma pode fazer, porque enquanto se sente desencorajada, do mesmo desencorajamento toma valor, anula-se a si mesma e espera, e desfazendo-se a si mesma, já se encontra recusada em Deus. Capítulo 70, 9 de setembro de 1904.
Assim que a alma sai do fundo da paz, assim sai do ambiente divino. A paz faz descobrir se a alma busca a Deus ou por si mesma. Continuando o meu estado habitual, sentia-me perturbada pela ausência do meu adorável Jesus. Por isso, depois de ter esperado muito, veio e me disse: Minha filha, assim que a alma sai do fundo da paz, sai do ambiente divino e se encontra no ambiente ou diabólico ou humano. Só a paz é a que faz descobrir se a alma busca a Deus ou por si mesma. E se obra por Deus, ou bem por si mesma ou pelas criaturas. Porque se é por Deus, a alma não é jamais perturbada. Pode-se dizer que a paz de Deus e a paz da alma se entrelaçam juntas. E ao redor da alma se alargam os limites da paz, de modo que tudo se transforma em paz, mesmo as mesmas guerras. E se a alma está perturbada, ainda que fosse nas coisas mais santas, no fundo vê-se que não está Deus, senão o próprio eu ou qualquer fim humano. Por isso, quando não se sente em calma, sinta-se um pouco para ver o que há no fundo. Destrua-o e encontrará a paz. Capítulo 71, 13 de setembro de 1904. A verdadeira doação é ter sacrificado continuamente a própria vontade, e isto é um martírio de atenção contínua que a alma faz a Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de ter esperado muito, Jesus fez-se ver que estava apertado a mim, todo o meu coração entre as mãos, e, olhando-me fixamente, disse-me: Minha filha, quando uma alma me deu sua vontade, não é dona de fazer mais o que lhe agrada. De outra maneira, não seria verdadeira doação. Enquanto que a verdadeira doação é ter sacrificado continuamente a própria vontade àquele que lhe foi doada. E isto é um sacrifício de atenção contínua que a alma faz a Deus. O que você diria de um mártir que hoje se oferece a sofrer qualquer tipo de penas e amanhã se retira? Dirias que não tinha verdadeira disposição ao martírio e que um dia ou outro acabará por renegar a fé. O mesmo digo eu à alma que não me deixa fazer de sua vontade o que me agrada. Agora me dá e logo me atira. E lhe digo: dedique, filha, não está disposta a sacrificar-te, martirizar-te por mim? Porque o verdadeiro martírio consiste na continuação. Poderá dizer-te resignada, uniformada, mas não mártir. E um dia ou outro poderás acabar retirando-se de mim, fazendo de tudo um jogo de criatura. Por isso, está atenta e dá-me a plena liberdade de fazer contigo o modo que mais me agrada.